Então, seja bem-vindo, voluntário e voluntária, ao canal Beatriz Está Viva, um canal dedicado a fazer teorias sobre o Desventuras em Série e sobre todo o universo de Lemony Snicket, o que é uma péssima ideia. Por isso eu recomendo fortemente que você vá embora. Olhe para o outro lado, feche o vídeo, desligue o computador, porque você está para adentrar em um universo muito ruim, cujos finais não são nada bons. Mas se você ainda continua aqui, sinto muito por você, e vamos para o tema deste vídeo, que é a arte de capa do novo livro de Lemony Snicket, O Veneno no Café da Manhã, ou Poison for Breakfast. Ainda não temos uma tradução oficial para o português, mas se formos traduzir ao pé da letra, seria Veneno para o Café da Manhã. Então, o que nós podemos deduzir da capa que já foi publicada no site da Amazon? E eu vou mostrar agora para vocês a capa e depois vamos conversar sobre essa capa, fazer teorias sobre a capa, porque a capa é tudo que nós temos junto com a sinopse, né? Então, aí está a capa do novo livro de Lemony Snicket, Veneno para o Café da Manhã, Poison for Breakfast. Então, contemple a simplicidade da capa. O que é que nós podemos deduzir olhando para essa capa? É a minha parte, eu só faço teorias, né? Então, logo de cara, especialmente eu fui quem publicou, eu fui o primeiro a descobrir a capa na internet e publicar lá no site da Sociedade Secreta Dark Avenue 667, Answer the Wrong Question. Eu que estava sempre fuçando lá o site da Amazon para ver se tinha atualização, Opa, descobri a atualização, publiquei, começamos a discutir sobre a capa. E a primeira coisa que todo mundo falou é que achou a capa simples demais. Muito diferente das outras capas de Lemony Snicket, certo? Então, isso aí já nos leva a uma confirmação, não uma confirmação, mais uma evidência do que eu falei no meu último vídeo, que eu recomendo que você assista antes de assistir esse aqui. Então, eu tinha dito que o livro Veneno no Café da Manhã, ele foi publicado depois de muitas discussões entre editores, que os editores originais lá de Daniel Handler e Lemony Snicket, eles não fecharam um acordo para publicar esse livro do jeito que está, e Daniel Handler teve que recorrer a outra editora. Imagine que situação. Daniel Handler, ele publica, né, tanto com o próprio nome, tanto como o nome de Lemony Snicket, é internacionalmente conhecido, tem uma série lançada recentemente na Netflix. Na verdade, quando a terceira temporada acabou, esse seria o momento melhor, no que diz respeito a fazer vendas, de publicar um novo livro de Lemony Snicket. Mas mesmo assim, isso não aconteceu. E o livro já estava pronto. Então, houve com toda certeza, com 90% de certeza, uma discussão, um desacordo entre Lemony e os editores, que, como ele mesmo se referiu naquela entrevista que eu fiz parte, ele chamou ali de problemas muito controversos, né? Ou algo assim. Mas aí ele conseguiu uma nova editora, e a nova editora, aparentemente foi a nova editora, criou essa arte de capa. Lemony Snicket e Daniel Handler, mas vamos colocar Lemony Snicket, certo? Daniel Handler sob o nome de Lemony Snicket. Ele é conhecido internacionalmente por ter apoio de ilustradores que fazem a arte tanto da capa, tanto dos desenhos internos. Ilustradores de renome internacional já participaram das obras de Lemony Snicket. Na verdade, há um livro lançado alguns anos atrás, Leia Alguma Outra Coisa, Read Something Else, que é um livro de frases, né, de Lemony Snicket, parecido com aquele livro Raiz Forte. Só que a diferença é que foi chamado muitos ilustradores do mundo, dos Estados Unidos,
ilustradores muito conhecidos para fazerem arte para Lemony Snicket, né? Só para ilustrar um livro de citações de Lemony Snicket. A maior parte de citações que já tinham sido publicadas nos livros e algumas que foram publicadas nas redes sociais de Lemony Snicket. E os ilustradores participaram de coração pleno desse novo livro e foram, assim, artes muito bonitas. Mas aí você pensa, por que não tem nenhum ilustrador conhecido associado à arte dessa capa? Isso é muito estranho. Isso é muito estranho. Tá vindo alguma coisa muito diferente do meu ponto de vista, muito diferente nesse Poison for Breakfast. Uma coisa que chocou, talvez, chocou os editores para crianças, né, lá nos Estados Unidos. Eles se recusaram. Será que eles se recusaram a ter o seu nome vinculado a uma obra de Lemony Snicket? Será que isso realmente é possível? Quem sabe? Quem sabe o que é que tem nesse livro, né? Mas essa é só a parte da história por trás da história. Mas e a história dentro da história, né? É possível deduzir alguma coisa junto com a sinopse com a ajuda desta capa? E a resposta é sim. É possível deduzir algumas coisas. E nós discutimos sobre isso lá na Derek Venus 667. Muitos não concordaram comigo, outros concordaram. Mas eu vou dar minha opinião, minhas primeiras impressões sobre a capa e algumas impressões que outras pessoas também tiveram. Algumas pessoas tiveram a impressão com respeito a esse fundo. Acharam a cor pastel, né, amarelada, não muito boa, não muito chamativa. Mas eu discordo. Eu acho que se a temática tem a ver com comida, as cores amarelas, pastéis, né, são facilmente associadas no nosso subconsciente com comida. E sim, se encaixa, né? Se encaixa. Agora o nome Lemony Snicket dessa fonte aqui, certo? Também amarelo, né? Está relacionado à comida. Se você pensar nas marcas internacionais de fast food, como o McDonald's, você vai ver lá que o logo é amarelo, porque de alguma forma o amarelo está muito ligado à comida, né? Na mente coletiva das pessoas. Então nós temos amarelo aqui, nós temos amarelo no fundo, nós temos amarelo nesses dois detalhes dessas plantas, né? Flores murchas, amareladas. Ok, tá aí simples de ser deduzido, mas nós temos mais coisas. Nós temos aqui 4 elementos importantes formando essa gravura. Nós temos um ovo que está quebrado, nós temos um prato com migalhas, nós temos uma bebida, um café, provavelmente, e temos um vaso de flores mortas. O que o vaso com flores mortas querem significar? Lembrando lá da sinopse, Lemony Snicket foi envenenado no café da manhã, recebeu pelo menos uma carta dizendo, né, que ele foi envenenado, você teve veneno no café da manhã. E aí ele tá para morrer, mas antes de morrer ele vai investigar a própria morte. A planta morta é um símbolo de que o veneno é real. Porque se especulou, quando essa sinopse foi divulgada, de que na verdade foi uma grande pegadinha, que Lemony não tinha sido envenenado de verdade, que não era um veneno de verdade. Mas essa capa, no meu ponto de vista, já deixa bem claro para o espectador: olhe, o veneno que Lemony tomou é verdadeiro. Um outro detalhe são as migalhas no prato. Outra coisa que se especulou seria que Lemony não teria de fato comido aquele café da manhã. Não teria sido envenenado, porque o veneno estava lá, mas ele não comeu de verdade. E o outro detalhe, as migalhas indicam, Lemony de fato comeu o veneno. Então, eu não acredito que vai ter um grande plot twist em que
Lemony, ali quando já o tempo do veneno está prestes a fazer efeito para ele morrer, ele vai dizer assim: não, na verdade o veneno não fez efeito, foi só um placebo. Ou então, não, eu não comi o veneno. Eu acho que não vai ter isso. E também não acho que ele vai encontrar um antídoto. Eu estou apostando de que Lemon Snicket vai morrer nessa história. E acho que o fato de Lemon morrer na história, inclusive, foi um dos problemas para poder divulgar esse livro. Né? Foi um dos problemas para poder publicar esse livro. Eu acho que os editores estavam tentando convencer Daniel Handler a não matar Lemon Snicket. Você não pode matar Lemon Snicket, ele é muito rentável. Mas Daniel Handler, eu acho que ele quer matar Lemon Snicket e quer dar uma morte épica para Lemon Snicket. E ele não voltou atrás. Eu acho que ele trocou de editora para poder matar Lemon Snicket, né? E falando sobre isso, sobre morte, temos um outro detalhe na composição dessas imagens. Nós temos aqui um ovo, a comida, a bebida e a morte. Ou seja, o ovo representa o nascimento, a comida e a bebida, o fato de que ao longo da sua vida você come e bebe. E por fim, morre. Então, essa é uma representação do ciclo da vida, especialmente, né, da futilidade da vida, especialmente se a pessoa não acredita que existe vida após a morte, que existe esperança de uma ressurreição, né, esperança que se você fizer o que é certo e agrada a Deus neste mundo, neste momento, você vai ser recompensado de alguma forma após a morte. Quem não acredita nisso tem a ideia de que, olha, vamos comer e beber porque amanhã vamos morrer, né? E essa imagem, do meu ponto de vista, representa bem essa ideia. E eu acredito, inclusive, que pela sinopse agora, não pela imagem, que haverá conceitos religiosos sendo discutidos em Poison for Breakfast. E eu acho que esse foi um outro problema para poder publicar esse livro. Inclusive, eu acho que os conceitos religiosos que vão ser destacados aqui talvez ofendam pessoas ligadas ao judaísmo ou pessoas ligadas, né, às religiões evangélicas, ambas muito fortes nos Estados Unidos. Lembrem já ou melhor, Daniel Hendler já na sinopse já fala sobre Tenzin Tzu, como eu falei no último vídeo, que está relacionado aí a uma teoria cabalística, uma interpretação, digamos assim, não oficial, né, do Velho Testamento, da Torá, uma interpretação mais esotérica que faz muitas pessoas que são judias, ortodoxas, ou mesmo que não sejam ortodoxas, mas que consideram o judaísmo, né, como algo muito importante, talvez eles abram mão, né, da leitura desse livro, né? E de forma similar, os evangélicos, também muito forte lá nos Estados Unidos, também não gostem de ler algo que envolva o cabalismo, né? De alguma forma promova essa ideia, e especialmente porque como a literatura para crianças, os pais eles têm digamos assim, uma censura para seus filhos. E talvez você não saiba, os livros de Lemony Snicket são populares entre leitores, entre os pais, né, permitem que seus filhos leiam o Desventuras em Série, que leiam o Só Perguntas Erradas. Alguns pais religiosos preferem essa leitura porque são isentas de magia, por exemplo. Diferente lá de Harry Potter. Então, e a magia, o ocultismo, né,
devido a fatores religiosos, fazem com que alguns pais não permitam que seus filhos pequenos leiam livros relacionados a isso. E também tem a questão da violência. Tanto que tem pais que permitem que seus filhos leiam só perguntas erradas, mas não leiam Desventuras em Série, porque alguns acreditam que Desventuras em Série tem um grau de violência mais elevado que o só perguntas erradas, né? Nós temos lá a morte da doutora Orwell, temos a morte de alguns ajudantes do Conde Olaf, né? Mortes violentas, né? Alguns foram comidos, um foi comido por leão, outro morreu no incêndio, né? A Madame Lulu também, comida por um leão. A doutora Orwell foi destroçada por equipamentos de uma serraria. Seja como for, a censura dos pais, né, para a leitura dos seus filhos pequenos, muitas vezes Desventuras em Série sai. E Desventuras em Série ainda tem aquela questão, né, da moralidade meio cinza. Alguns pais não permitem que seus filhos de 10 anos leiam sobre isso, né? Muitos pais não estão nem aí. Mas o caso é que a leitura infantil, a literatura infantil, ela precisa, do ponto de vista dos editores, ser mais criteriosa. Mais criteriosa porque o público-alvo não é apenas a criança que vai ler, mas também sabe-se que os pais vão fazer uma censura para os seus filhos lerem. Pelo menos lá nos Estados Unidos, isso é muito comum, né? Então, o Veneno no Café da Manhã, eu acredito que vai chocar alguns pais, né? Eu acho que vai chocar alguns pais. E essas questões envolvendo vida e morte, para meu ponto de vista, é o que ficou retratado aí nessa gravura. O nascimento, né, no ovo, a vida, comer e beber, e por fim a morte. As sombras muito pesadas colocadas aqui nessa gravura já destacam o tom mais sombrio. Claro, Desventuras em Série sempre foi sombrio, mas sempre foi sutil nas questões envolvendo vida e morte. Mais ou menos sutil. Mas se a temática o tempo todo for sobre isso, como eu acho que vai ser em Veneno no Café da Manhã, isso vai elevar o tom do pessimismo, né, a locais que eu acho que a literatura infantil ainda não chegou. O livro que foi colocado para se comparar com Veneno no Café da Manhã foi O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe trata sobre morte, mas só lá no final, né? O começozinho não é sobre o príncipe que vai morrer, né? É sobre a vida. Claro, é tudo alegórico, né? Ele vai viajando sobre vários planetas, encontrando vários personagens, vai viajando a vários planetas, né? Encontrando vários personagens. Cada personagem ali representa talvez um modo de vida. E no final é que o Pequeno Príncipe tem aquela treta lá com a serpente. Ele pede para a serpente matar ele. Ele acredita em algum tipo de vida após a morte, né? E dá a mensagem para a criança de que a morte não é o fim de tudo. No final, a mensagem que fica em O Pequeno Príncipe é essa. Mas já Lemony Snicket, já Daniel Handler, quem sabe o que passa pela cabeça dele? Ele não é uma pessoa muito religiosa. Então, o que é que ele quer passar para a criança, né? Já parou para pensar o que é que Daniel Handler quer ensinar para a criança, para seus filhos? Quem sabe, né? Em Desventuras em Série, ele não estava preocupado em passar moral nenhuma. No começo, não. Mas depois, ele começou a procurar passar algumas lições de moral. Eu gosto muito, especialmente da lição moral de que é um dos livros que as pessoas menos gostam, mas é um dos livros que eu gosto muito, é o quarto livro, né? A Serraria Alto Astral. A lição ali, para mim, é muito importante, que é, se você não procurar estudar sobre as coisas, você vai ser enganado facilmente. Essa é a lição.
E é uma lição muito útil para a criança, né? E lá ainda tem aquele que Violet precisa aprender a ler linguagem difícil, que era uma habilidade de Klaus, para poder pensar em uma ideia de como poder resolver o problema dela. Ela não pôde fugir de uma leitura difícil. Já, então Daniel Hender estava ali, ó, ensinando para a criança, mesmo que a leitura seja difícil, procure um dicionário, procure entender pelo contexto. É uma lição muito importante, né? Não abandone um livro que pode te ajudar a lidar com os problemas só porque o vocabulário é muito difícil. Você tem condições de poder entender o que está escrito ali, porque existem ferramentas para te ajudar nesse processo. Essa é aquela lição muito importante para mim no livro Serraria Autoastral. Depois nós temos lições envolvendo que as pessoas nem sempre são de confiança. Existem lições de que você deve procurar entender o que está acontecendo à sua volta. As lições de Investidores em Série são muito boas, né? Em Só Perguntas Erradas, nós temos lições importantes que são passadas para as crianças. Eu não consegui identificar nenhuma lição tão clara, além da lição de goste muito dos livros. Né? Eu acho que essa é a grande lição que fica em Só Perguntas Erradas. Goste muito dos livros. Mas se a criança já está lendo um livro é porque ela já gosta. Então, não foi uma lição tão boa assim quanto as lições que tem de Editores em Série. Agora, em Veneno no Café da Manhã, eu acho que Daniel Hender está tentando ensinar alguma coisa que tem a ver com as crenças dele e quem sabe é o que vem de lá. Quem sabe o que é que vem de lá. E eu acho que o que vem de lá é algo que vai chocar alguns pais. Vai chocar alguns pais. Então, temos que esperar para ver o que é que vem de lá. Agora, tem mais alguma coisa aí, Jota, para você deduzir? Tem, né? Aí na capa. O pessoal lá na Dark Avenue destacou o seguinte, ó. Breakfast. Poison for Breakfast. Já sabíamos qual era o título do livro há um bom tempo. Mas a formatação das letras pode ser um indício do que está por vir. Porque Daniel Hender é, em primeiro lugar, um poeta. Um poeta é um artista de palavras. Então, se ele teve alguma influência na formatação dessa capa, e é possível que ele teve, porque ele não é uma pessoa muito visual, ele não consegue, não é um artista visual bom, ele não é, né? Se bem que ele poderia ter pedido ajuda da esposa, né? Lisa Brown é uma artista visual muito boa, uma artista plástica, mas ele não é. E tá aí outra coisa que a gente também não entendeu. Por que ele não pediu ajuda da Lisa, né? Da própria esposa para fazer a capa? Quem sabe? Quem sabe? A gente não sabe. Será que Lisa não deixou nem as próprias filhas dele ler o livro? Quem sabe o que é que vem de lá? Mas o que estamos discutindo aqui é o breakfast. A palavra breakfast vem etimologicamente de jejum, quebrar o jejum. Esse é o sentido literal. Mas se você colocar aqui, ó, breakfast, você pode significar quebrar rápido, né? Quebrar rapidamente. Será que o tema veneno para quebrar rapidamente significa uma alusão ao fato de que ao tomar veneno a pessoa vai morrer rápido, né? Porque fala aqui, ó, poison seria veneno para for quebrar rápido. Quem sabe, né? Que era esse o sentido. E isso já deixa o livro ainda mais sombrio, ainda mais sombrio. Para que serve esse veneno? Serve para você quebrar rápido. E isso já faz a gente pensar que talvez o plot do livro, o plot, tenha a ver com os 5 estágios do luto. Os 5 estágios do luto. O que são esses 5 estágios do luto? 5 estágios do luto foi uma teoria que eu vou mostrar aqui para vocês no Wikipedia,
que eu acho que o plot do livro vai se desenvolver a partir dessa teoria. Não tenho certeza, mas é a minha aposta. Então, os 5 estágios do luto é também chamado de modelo de Kubler-Ross, que é quando uma pessoa passa pela notícia de que ela vai morrer, geralmente por causa de uma doença terminal, né? Foi determinado, foi percebido que a pessoa passa por 5 estágios envolvendo isso, né? Envolvendo essa notícia. A primeira é a negação, né? A pessoa, como é que diz? Isso não pode acontecer. A pessoa nega que aquilo está para acontecer. Então eu acho que o Lemony-Snicket ele vai passar por uma etapa de negação, onde ele vai dizer não, isso aí não está envenenado de verdade, isso aí não, eu não vou morrer, né? Eu acho que esse vai ser o primeiro estágio do livro. Depois ele vai passar por um momento de raiva, que no nosso universo é determinado pela pergunta aí, ó, por que eu? Não é justo, né? Então, como é que isso vai ser aplicado no caso de Lemony-Snicket? Eu acho que por algum momento Lemony vai desenvolver um sentimento de revanche, de raiva, de vingança para a pessoa que o envenenou, né? Aqui é onde eu publiquei essa teoria. A terceira etapa é a barganha. Então acho que Lemony vai tentar encontrar cura. Ele vai tentar também negociar com Deus, né? Como a gente viu lá, o caso do Tenzin Tzu, é quando ele talvez procure alguma pessoa que tem algum livro que tem alguma informação sobre religiosidade, né? E ele vai encontrar esse conceito cabalístico, o Tenzin Tzu, nessa etapa aí da barganha. Depois ele vai passar por uma etapa de depressão, e nessa etapa de depressão eu tenho quase certeza que ele vai se entregar ao café, né? Eu acredito, e é só uma teoria, que Daniel Handler decidiu usar o café como um símbolo das drogas, como símbolo do álcool, especialmente do álcool. Por que eu acho isso? Porque Daniel Handler ele gosta muito de bebida alcoólica. Ele gosta, ele faz vários vídeos no Instagram dele em que ele está fazendo preparações alcoólicas, né? Coquetéis. E eu acho que ele vai refletir isso em Lemony Snicket, fazendo Lemony um grande viciado em café e vai representar o fato de que algumas pessoas, quando estão para morrer, se entregam às drogas ou ao álcool. E por fim, vai vir a aceitação, né, em que, do meu ponto de vista, Lemony vai de fato morrer em paz, porque ele entende de alguma forma o significado da vida, e é a grande mensagem que Daniel Handler vai tentar passar no livro dele. Então, eu acho que essa capa reflete essas ideias, né? E ainda que a ideia do breakfast, quebrar rápido, né? Não esteja totalmente embutida no livro, ainda assim a palavra fast, quando destacada aqui, já dá a ideia da vida ser muito rápida, né? E eu acho que isso vai ser sim discutido no livro. Então essas são as minhas impressões com a capa. Vamos ter que esperar até outubro, né? Até o verão lá nos Estados Unidos para ter mais confirmações. Mas se tiver qualquer atualização e eu souber, eu informo para vocês. Então sinto muito por vocês se você assistiu até aqui e deixa aí seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, porque esse canal ele não tem nenhum tipo de periodicidade, né? Eu publico quando eu quero, se eu quero, nem sei se vou continuar querendo. Então, deixe no seu sininho aí, porque aí você vai ser informado de quando eu publiquei alguma coisa, né? É até melhor você colocar o sininho em YouTubers como eu, porque você não sabe realmente quando é que ele vai lançar. Os outros você sabe, lança toda terça, lança todo domingo. Eu não, eu lanço quando eu quero. Então ativa o sininho. Então, sinto muito por você
Até mais.